Meu amigo e minha amiga, o couro tá comendo no universo do bolsonarismo e não só dentro do clã Bolsonaro. Essa briga de quem vai ser o candidato, quem não vai ser o candidato, se é a Michelle, se é o Flávio, se a candidatura é fake, se a candidatura não é fake. E aí nesta semana vieram ali duas notícias terríveis, especificamente para o universo do bolsonarismo, e outra notícia terrível, especialmente para o universo do Centrão. A do universo do bolsonarismo envolve ali a condenação da Carla Zambelli, que a Câmara dos Deputados achou que teria a função revisadora de dizer que ela não seria condenada, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa decisão tomada pelo plenário do Senado Federal não tem validade, o que vale é o que diz a legislação, e também a queda da sanção, da punição contra o ministro Alexandre de Moraes, dentro da tal lei Magnitsky, que desmoralizou por completo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e gerou ali um racha dentro do bolsonarismo, do nível que o Alan dos Santos ficou batendo boca e atacando o Nicolas Ferreira nas redes sociais. E em contrapartida, o Nicolas Ferreira atacou o Eduardo Bolsonaro também. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque esse universo do bolsonarismo tá triste, a gente tá feliz. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, muita gente duvidou quando o presidente Lula disse que estava dialogando com o Donald Trump para que retirasse-se ali as punições contra o Brasil no que diz respeito a algumas taxações. A gente está vendo que a movimentação começou, praticamente acabou a sobretaxa contra o Brasil. E a gente viu também ali que as restrições para alguns ministros entrarem em negociação. Entre essas restrições que entraram em negociação, estava ali a restrição para poder tirar a punição da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O motivo? Ele não cometeu nenhuma conduta irregular, ele não cometeu nenhum tipo de conduta ilegal. O presidente Lula conversou com o Donald Trump perguntou, isso aí é bom para você? Se a gente tirar a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes? E o presidente Lula respondeu, é bom para o Brasil. E o que acabou acontecendo, Carlito? O ministro Alexandre de Moraes saiu ali da lista da sanção da Magnitsky e o universo do bolsonarismo ficou completamente desmoralizado. Por quê, Carlito? Primeiro porque teve aquela tese do aguardem mais 72 horas. Tudo que está acontecendo neste momento envolvendo o bolsonarismo e o trumpismo é uma estratégia do Trump. Se vocês observarem, o Trump tirou isso para conseguir aquilo. O Trump fez aquele de lá para conseguir aquele acolá. E toda hora eles inventam a narrativa que desta vez não colou. E aí tem esse material aqui publicado no Globo, assinado pelo Rafael Moraes Moura. Fim de sanções contra Alexandre de Moraes desmoralizou Eduardo Bolsonaro, avaliam aliados. Além disso, tem essa outra matéria. Fim da Magnitsky para Alexandre de Moraes provoca tiroteio entre Nicolas Ferreira e o Alan dos Santos. O que aconteceu, Carlito? Bom, aconteceu esse quebra-pau aqui, ó. O Alan dos Santos acusando o Nicolas Ferreira de ser um covarde e tudo mais. Material da revista Fora aqui, ó. Você é um bosta. Nicolas ataca Alan dos Santos, que defende Eduardo Bolsonaro sobre o fim da lei Magnitsky. Olha o que publicou o Alan dos Santos aqui, ó. Moraes saiu da Magnitsky. Motivos: cagaram pro Eduardo. Motivo 1, né? Cagaram pro Eduardo. Motivo 2, a dosimetria celebrada pelos deputados derrubou a Magnitsky. Parabéns aos envolvidos. Eu vou ler o resto aqui, mas é interessante a gente trazer alguns pontos de discussões nesse nível aqui, que acontece o seguinte. O próprio universo do bolsonarismo lá dos Estados Unidos da América comemorou a questão da dosimetria, alegando que isso é uma prova de que o Trump pressionou o Lula, que o Trump pressionou o governo brasileiro. Aí quando sai a verdade sobre esse tema, a informação que a gente vê é essa que o Alan dos Santos está trazendo aí. E aí o Nicolas comentou, né, porque ele marcou o Nicolas em uma postagem no Twitter, que o Nicolas pegou um print dessa postagem do Alan dos Santos e jogou em um grupo do WhatsApp. Aí o Alan dos Santos comentou ali, ó. Por que enviar meu tweet no grupo de WhatsApp dos deputados, Nicolas Ferreira? Quer entrar ao vivo para discutir o assunto? O Nicolas responde, não, porque você é um bosta. E aí eles vão batendo boca, né, como vocês estão vendo aqui. O Alan dos Santos falando que ele já debateu com um monte de gente, inclusive que desconsidera moralmente e não quer debater com ele porque estaria com medo. E aí o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro publicou essa nota, né? Vocês vão lembrar, inclusive, uma nota de falecimentos aqui, né? Não é uma nota pública necessariamente só de reconhecimento de derrota. Olha o que o Eduardo Bolsonaro publicou quando o ministro Alexandre de Moraes saiu da lista da lei Magnitsky. Tá aqui, ó.
Nota pública. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdade que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos e dane-se o interesse dos brasileiros, né? Afinal, com certeza ele é um deputado federal republicano lá nos Estados Unidos da América e não um deputado federal aqui no Brasil, né? Pela lógica dele aí, ó. Como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e o cérebro, né? O Paulo Figueiredo. E aí, meu amigo e minha amiga, o Nicolas Ferreira se manifestou dizendo que é um absurdo atribuir culpa ao Brasil, aos brasileiros, pelo fracasso deles. O Nicolas publicou isso aqui, ó. Atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual. Chamou ele de burrão, né? Trata-se de uma tentativa conveniente de simplificar um cenário complexo, deslocando injustamente a responsabilidade para quem, na prática, tem enfrentado pressões e riscos reais dentro do país. Quem acompanha minimamente a realidade sabe que há no Brasil gente pagando um preço alto por enfrentar a tirania instalada. Apontar o dedo para esses é mais do que injusto, é perverso. Sou testemunha do árduo trabalho dos meus colegas parlamentares na busca pela liberdade do Brasil, ou do país, né? Contra os abusos do judiciário e do governo petista. O país não precisa de bodes expiatórios, nem de narrativas infantis. Precisa de lucidez, caráter e união. Dividir o povo. E quem os representa é o último recurso de quem já perdeu qualquer compromisso com a verdade. Eduardo Bolsonaro, né? Unir-se neste momento não é opção retórica, é condição de sobrevivência moral e política. E aqui tem um ponto importante que vocês vão lembrar que quando Eduardo Bolsonaro foi entrevistado algumas vezes para falar sobre o que ele esperava que aconteceria ali em relação às negociações entre Brasil e Estados Unidos, ele dizia o quê? Que lutava para 100% de vitória ou 100% de derrota. E eu queria bater palma para Eduardo Bolsonaro, porque você conseguiu. Bateu o 100% de derrota que você tanto almejou aí para poder conseguir chegar nesse ponto. E aí, além dessa situação toda, como eu falei, tem a questão envolvendo a Carla Zambelli, né? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe ao STF entender ali, ou melhor, ao Congresso Nacional entender se a decisão da Zambelli é legal ou é ilegal, né? Ou seja, a Zambelli foi condenada, a gente já trouxe aqui entendimentos do que diz o artigo 14, 15 e 55 da Constituição sobre o caso de transitado em julgado, né? Condenação criminal transitada em julgado, o parlamentar perde o mandato, porque uma das condições para ele exercer o mandato, além do estado de liberdade, né? Porque se ele está condenado criminalmente, transitado em julgado com pena superior a 8 anos, ele vai para o regime fechado, logo ele não pode exercer a sua atividade parlamentar. Além disso, é uma condicionante para poder disputar qualquer cargo eletivo, os plenos direitos políticos. E como está presente no artigo 15 da Constituição, no seu inciso 3º, uma das condições em que o indivíduo perde os direitos políticos, ou tem ali os direitos políticos suspensos, é justamente no período no caso que se tem uma condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. E é o que aconteceu? A Câmara dos Deputados tentou dar uma de entendedores da lei, né? Quem interpreta a lei não é o Congresso Nacional. O Legislativo cria as leis. Quem aplica a legislação é o Poder Judiciário. A legislação, né? É o Poder Judiciário. E aí, a gente viu que o STF considerou nula a decisão do Congresso Nacional por violar vários princípios, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, vários princípios, tá? Vários princípios. E aí agora o próprio Hugo Mota está se complicando porque lá em julho, se não me falha a memória, ele chegou a participar de um evento do Valor Econômico em São Paulo e a Zambelli já estava condenada naquele momento e ele foi perguntado, né, sobre o que aconteceria com a Zambelli. E aí ele falou, a questão da deputada Carla Zambelli já está resolvida, ela já tem condenação criminal transitada em julgado e condenação jurídica, condenação judicial ou decisão judicial a gente cumpre. Estranhamente, para mostrar uma suposta força que todo mundo sabe que ele não tem, agora ele decidiu que vai levar para votação, levou para votação, foi humilhado,
Está se discutindo a possibilidade de levar também o caso do Ramagem para votação. Se levar o caso do Ramagem para votação e acontecer também de não se afastar o Ramagem, ele pode acabar sendo responsabilizado criminalmente por desobedecer em mais de uma oportunidade de decisão judicial, porque a decisão que o Supremo Tribunal Federal deu não é pedindo a opinião do Congresso Nacional, é pedindo para que a mesa diretora referende o que diz a lei. E se o Hugo Mota descumprir mais uma vez, aí a casa cai. Não só para o Hugo Mota, né, mas para a trupe dele ali que está tentando criar algum tipo de desentendimento, de desmobilização dentro do universo da política brasileira. E tem uma coisa engraçada aqui que eu tenho que trazer para vocês também, que é o quê? Como eu disse, semana terrível para o universo do bolsonarismo e também para o Centrão. Olha o que aconteceu, isso aqui é tema de um outro vídeo que eu devo trazer aqui no canal, ou hoje ou amanhã. Alvo da operação da PF, ex-assessora de Lira, é a mulher bomba do orçamento secreto. Quem é essa mulher, Carlito? A Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. O que é que ela fazia? Ela basicamente controlava quem recebia dinheiro de orçamento secreto, quem não recebia, cobrava ministros de Estado, inclusive liberação de emendas, destinava as emendas para grupos em tese, que seriam de interesse ali dos manda-chuvas, entre esses manda-chuvas o próprio Arthur Lira, e tudo isso, meu amigo, em uma única semana. Tudo isso em uma única semana. Hoje, inclusive, vai ter ato, tô até com minha camisa aqui, ó, anistia ao caralho. Hoje vai ter ato aqui em Aracaju. Por incrível que pareça, desde o governo Bolsonaro eleito, talvez esse seja o primeiro ato em mais de 6 anos que eu não possa comparecer. Eu tenho um outro compromisso, que já estava pré-organizado ali. Eu tô tentando desmarcar esse compromisso. Tá? É um compromisso, não é um compromisso profissional. Tá? Se fosse compromisso profissional, eu poderia até remarcar. É um compromisso familiar. E eu não posso ficar em falha com minha família, evidentemente. Eles já me toleram muito nessa luta que eu faço aqui. Mas eu ainda vou tentar, inclusive, comparecer nesse evento de hoje aqui em Aracaju, na Praia da Cinelândia, na Orla de Atalaia, tá? Vou comparecer. Não é um compromisso de gravação de conteúdo, não é um compromisso de entrevista, não. É um compromisso familiar, né? Algo do meu íntimo, que eu não vou expor aqui pra vocês, evidentemente. Mas é um compromisso familiar e a minha família me entende muito, né? Durante a semana, minha esposa me entende, meus familiares me entendem, né? De segunda a sexta-feira, a gente não marca praticamente nada durante o dia inteiro. Eu tô 100% livre para produzir conteúdo, dar entrevista, participar de reunião. Nos finais de semana, quando tem ato também, geralmente eu vou de 2019 para cá, 18 para cá, acho que é o primeiro ato que talvez eu não compareça, tá? Mas eu tô dizendo talvez por quê? Porque eu ainda vou ver, eu vou tentar ir, tá? Porque é um compromisso familiar e infelizmente a minha família me compreende muito. E às vezes a gente tem de, né, dosar um pouco a luta, né? A gente não pode deixar a família sempre à toa. Então, vou tentar comparecer, mas se não der para eu comparecer, no próximo eu estarei, evidentemente, como eu fui em todos os atos até hoje que foram marcados. Mas os atos de hoje estão deixando ali o Hugo Mota preocupado, estão deixando ali o Centrão preocupado, porque tudo que eles estão fazendo é uma atabalhoagem atrás da outra. Uma atabalhoagem atrás da outra, que só complica a já complicada situação de todos eles. Tá certo? Então, se você for pro ato aqui em Aracaju, na Orla de Atalaia, a gente se encontra lá. Eu vou tentar ir, tá? Eu tô dizendo aqui já que talvez eu não compareça, porque eu vou mais cedo agora pro compromisso familiar. Como o ato só acontece 4 horas, para ver se eu consigo sair pelo menos umas 4h20, 4h30, vou lá, compareço, vou lá, dou apoio ao pessoal, fico lá até umas 6, 6h30, volto de novo pro compromisso familiar, mas se eu não comparecer é por isso. Se você me vê na Orla, me encontre, me chame para conversar, vamos bater o papo. Se você for de outra cidade que tiver o ato, me marque nas redes sociais para eu compartilhar também a sua participação no ato, porque a gente precisa sufocar democraticamente essa organização criminosa que adentrou o Congresso Nacional de forma mais massiva a partir da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Antes de encerrar essa live, evidentemente, eu queria passar alguns recados para vocês. O primeiro, se você puder colaborar com o nosso trabalho, ó, nosso trabalho independente só existe com a ajuda de vocês. Aponta aqui o seu celular para esse QR Code aqui do nosso Pix. Abre o aplicativo do banco, né? Lê QR Code, vai aqui, colabora com a quantia que você quiser. Se você não conseguir ler o QR Code, digite nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Eu fiquei uma semana em São Paulo, então minha vida ainda tá meio maluca, por isso que eu tô dizendo que talvez eu não consiga ir nesse ato de hoje. Tem material para gravar, tem programação da semana, tem essa situação familiar que eu tenho também. Eu tenho de entregar um material da Insider que eu deveria ter publicado hoje e não publiquei ainda. Então eu também pedi a colaboração de vocês para ver se a gente consegue soltar mais tarde também. Só para vocês verem que não é balela, né? Até uma publicidade que eu tenho fechada com a Insider que era para sair hoje, eu não sei se eu vou conseguir soltar por causa desse compromisso que eu já tenho. Mas enfim, conto com a colaboração de vocês. Se tornem membros do nosso canal. Deixa eu trazer uma novidade para vocês. Eu não consigo guardar segredo, tá? Se tornem membros do nosso canal. Por quê? Porque em breve vai ter uma categoria de membros do nosso canal. Vai ter uma categoria de membros do nosso canal, tá? Que vai permitir vocês acessarem isso aqui, ó.
Carlito, o que é isso aqui, Carlito? Isso aqui é uma plataforma... Lembra da nossa plataforma de streaming contra a narrativa? Pois é, ó. Ela vai virar isso aqui, ó. Ela vai virar isso aqui. Quem é membro do canal vai entrar aqui, ó. Vai poder ler, ó. Deixa eu só logar aqui para vocês verem um exemplo de como é que isso aqui vai ficar fantástico. Deixa eu só logar aqui para vocês verem. Quem é membro do canal vai... Cadê? Deixa eu só logar aqui. Quem é membro do canal vai acessar isso aqui em uma categoria específica, tá? Eu vou liberar o acesso gratuito para uma categoria específica de membros. E vai ter acesso o quê, Carlito? O que é que vocês vão ter acesso aqui, ó? Vamos lá. Isso aqui é o livro Espírito das Leis. Você vai clicar aqui, ó. Vai clicar em ler. Ó como é que você vai ler aqui o livro, ó. Ele vai carregar aqui o livro para você poder ler, ó. Ó como é que vai ficar, ó. Passagem de livro aqui, ó. Ó como é que vai ficar. Vai fazer um curso, que a gente tem aqui, ó, cursos. Vai ter o curso básico de ciência política. Você vai clicar aqui, ó. Vai vir aqui nas aulas, ó como é que tá aqui, ó, curso com certificado. Vim aqui em continuar, vai parar da aula que eu tava assistindo, certo? Aqui, ó. Tô só finalizando aqui o material para trazer para vocês, ó. Mas tá aqui, ó. Vocês vão poder fazer o comentário aqui embaixo do que vocês acharam, avaliar a aula, deixar as anotações aqui marcando o tempo se vocês tiverem alguma dúvida. E ó, vai ter uma comunidade também, viu? Pra gente interagir, como se fosse o X, como se fosse o Blue Sky. Então já queria pedir a você que não é membro do canal, já se torne membro, porque vai ter acesso aqui para membros. Hoje o pessoal que paga R$ 39,90 na conta narrativa não vai precisar pagar mais R$ 39,90. Vai precisar se tornar membro em uma categoria específica que eu vou lançar. Se tudo correr bem, eu estou já na fase de fazer testes aqui na plataforma. Se tudo correr bem, a gente vai fazer esse lançamento aqui até o Natal. E ao invés de você pagar lá R$ 39,90, meu amigo, você vai pagar R$ 24,90 ou R$ 29,90, ainda estou vendo aqui. Vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, vai ter acesso ao Júris Voz Brasil, vai ter acesso também, ao Júris Voz Brasil, vai ter acesso também a essa outra ferramenta aqui jurídica, ó, gerador de peças jurídicas, que você vai poder gerar peças aqui de forma automatizada, que são bibliotecas jurídicas, que você vai ter acesso a tudo isso, jurisprudência de casos específicos, tudo isso, Carlito, para quem? Para quem é membro do canal. A gente hoje tem dois níveis de membro, a gente vai ter 3 ou 4, ainda estou decidindo, mas um dos níveis que você vai acessar para ajudar o nosso trabalho aqui, você vai ter acesso a tudo. Tá? Tudo. Livros meus que já estão disponibilizados lá no grupo para outras categorias, cursos disponibilizados, documentários, livros, o que diabo a quatro aqui, tudo por uma colaboração. Tá? Então fique esperto. Se você ainda não é membro do nosso canal, se torne membro aqui, porque quando eu liberar isso, você só vai precisar fazer o upgrade e aí vai ter um outro grupo de WhatsApp específico para esse novo clube de membros que a gente vai ter, essa nova opção de membros, onde a gente vai ter, inclusive, mais coisas. Eu não vou dar muito spoiler, não, porque eu já estou dizendo coisa demais. Mas olha o nível, meu amigo e minha amiga. Olha o nível do que a gente está trazendo aqui para vocês. Olha a qualidade disso aqui, ó. Olha a qualidade disso aqui, ó. Olha a qualidade disso aqui, ó. Olha a qualidade disso aqui. Olha a qualidade disso aqui. Então, claro que tudo isso a gente só faz pensando, evidentemente, em entregar o melhor para vocês com frequência, tá certo? Colabore, seja um membro, colabore com o Pix, deixa o like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!